Neste vídeo a gente vai falar sobre os dados mais importantes do Instagram para o seu negócio. Fala pessoal, E aí, gente? eu sou o Johnny Eu sou a Sandriele. e juntos nós formamos o Casal Casal MKT. MKT. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre rede social, no caso Instagram, e a gente vai falar quais são os dados mais importantes para o dono de negócio. Afinal, o dono de negócio gosta do quê? De números. Essa é a língua dos donos de negócios. Números. Então é isso que a gente vai falar hoje. Eu também gosto muito, então esse assunto me interessa demais. E se eu soubesse disso há muito tempo atrás, com certeza minhas redes sociais estavam bombando ainda mais Sim. hoje, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que são os dados, né? No marketing digital a gente chama os dados de métricas, tá? Então, se você quer buscar um pouco mais sobre esse assunto, você vai procurar como métricas do Instagram. Nada mais são do que os números do Instagram que a gente tem que acompanhar, tá? Que a gente tem que estar mais ligado para saber o quê? Se as pessoas estão gostando, se as pessoas não estão gostando, o que está gerando mais engajamento, mais um burburinho de rede social. E né? também para saber se a gente está indo para o caminho certo, né? Então a gente traça ali, faz toda uma estratégia, aí a gente coloca a nossa estratégia na rede social, no Instagram, e através dos números, das métricas, a gente vai analisando para ver se a gente está indo no caminho certo. Sim. E na verdade, assim, ó, na rede social, gente, tudo é um teste, tá? Tudo se inicia testando, verificando os números para depois entrar com uma estratégia diferente ou mudar alguma coisinha ou outra no nosso conteúdo para começar a acertar cada vez mais, né? Até porque se você não postar, você não vai saber se aquilo vai dar certo ou não. Então, realmente precisa testar muito. E já que a gente está falando desse assunto, vamos começar falando o que é métrica de vaidade, né? Tem muito empresário que liga apenas para número de seguidores, número de curtidas, e na verdade esses não são os principais números, tá? Então é isso que a gente quer deixar bem claro aqui. Então, o que está todo mundo acostumado a ver não são os números que são importantes. Até porque a gente já falou em conteúdos anteriores que tem muita gente que compra seguidores, compra engajamento, né, que é curtidas, e por isso que a gente não deve levar muito em consideração o número de seguidores e de curtidas. Sim, e se a gente leva em consideração, a gente vai acabar olhando para a grama do vizinho e vai acabar se confundindo, né? Porque assim, como tem muita gente que compra seguidores, a gente vai olhar e vai ver que tá tendo muita curtida ou tá tendo muitos seguidores nosso concorrente, e aí a gente vai tomar como base que aquele conteúdo está sendo legal, o conteúdo está sendo bom. Mas por mais que esse conteúdo esteja sendo bom, pode ser que não funcione para o seu cliente, pode ser que não funcione para sua persona, né? E o que é persona, meu amor? Persona nada mais é do que aquele cliente ideal, aquele cliente que a gente elegeu ser o cliente ideal para a gente atender. Não é necessariamente o cliente que compra mais de você, mas sim aquele que é mais fácil de atender, que se identifica melhor com a sua empresa, né, com os seus valores. Então esse é o cliente ideal. Sim, e não só isso, né? É o que leva o nome da sua empresa adiante, é o que tá afim de ajudar você, tá? Então esse é o cliente ideal. No marketing digital a gente também chama de avatar, né? Então às vezes quando você ouvir falar persona, cliente ideal ou avatar, é basicamente as mesmas coisas. E o que devemos levar em consideração quando a gente fala de perfil, de Instagram, dessa questão de métricas? A gente precisa levar em consideração se o perfil tem conteúdos relevantes, né? Se a empresa, o negócio definiu a persona, o cliente ideal que a gente acabou de falar por aqui, e se ele está fazendo conteúdos interessantes para essa persona. E o que esse conteúdo interessante ele pode ter? Ele tem que estar ajudando o seu cliente ideal, tá? Então, não é apenas ter brincadeirinhas, não é apenas ter produtos. Ele realmente tem que fazer diferença para as pessoas. As pessoas têm que entrar e se sentir convidada a ficar, a compartilhar aquele conteúdo. Ele tem que ser um conteúdo em que ele ajuda a pessoa antes da compra, durante a compra e faz o pós-venda também, tá? A pessoa, ela continua acompanhando porque tem cada vez alguma coisa interessante ali para ela estar vendo. Basicamente, o conteúdo ele vai fazer o quê? Vai cozinhando essa pessoa no teu perfil até ela comprar, e também depois que ela comprou, ela continua ali cozinhando. Por quê? Porque o intuito vai ser ela indicar, comprar mais de você, indicar outras pessoas para comprarem de você, né? Exatamente. Então assim, ó, ninguém fica em um perfil, ninguém que entra no perfil, ela começa a seguir, se ela percebe que aquele perfil ele tenta vender o tempo todo. Ou seja,
é o que a gente chama de ter uma panfletagem digital no perfil, tá? Ou seja, é só produto, produto, produto ali e não tem nada relevante para a pessoa querer realmente acompanhar. Gente, é como se fosse um jornal, uma revista, tá? Ninguém quer ver só propaganda em uma revista. Ela quer ver conteúdo ali interessante para ela realmente comprar novamente, senão ninguém compra, não é verdade? Então é assim que funciona essa questão da rede social, do perfil. O que mais que pode ter no perfil para atrair as pessoas para seguir, meu amor? Destaques. Muita gente não leva em consideração os destaques ali no Instagram. Só que é muito importante porque quando uma pessoa ainda não te segue e vai entrar no seu perfil, ela vai olhar os destaques, né? Então ali é basicamente como se fosse um resumo da sua empresa, um resumo de tudo que você aborda ali no seu perfil, na sua rede social. É uma coisa mais rápida, onde ele vai conseguir entender mais a fundo o que é que você faz, qual que é a essência do seu negócio, né? Exatamente. E ali também explica em poucas palavras, né, em pouquinhos vídeos, inclusive, o que é a proposta do seu conteúdo, como você ajuda as pessoas, tá? O que mais que pode ter nos destaques que pode ser interessante? Os feedbacks dos seus clientes falando do seu produto. Isso se torna uma prova social, né? Que é um gatilho mental. Isso dá mais segurança para as pessoas que estão vendo ali o seu destaque. Exato. Pode também ter um pouquinho dos bastidores, né? Pode ter horário de funcionamento também, né? Pode ser um dos destaques. Sim, Que as mais? perguntas frequentes, né? Tem muita gente, tem aquela questão de efeito manada, se vocês verem os nossos conteúdos anteriores, a gente fala sobre isso. O efeito manada é o quê? Às vezes tem pessoas que têm perguntas para te fazer, só que elas não têm coragem de fazer. Então, se você tiver ali o teu destaque perguntas frequentes, você já responde uma dúvida ali do seu cliente sem ele precisar perguntar, né? Exatamente. Então é muito importante ter um perfil que convide a pessoa a ficar, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está produzindo conteúdo, quando a gente está preocupado em métrica, tá? Então tem que ser um perfil convidativo, beleza? E vamos lá então, entrando um pouco mais a fundo nesse assunto de métricas mais importantes. Quando a gente fala de métrica, existem 3 métricas diferentes dentro do Instagram, né? Tem a métrica de stories, que é o primeiro que a gente vai falar agora. E quando a gente vê os stories, o que a gente tem para ver lá no seu perfil? Clicou na sua bolinha, vai aparecer lá embaixo as pessoas que visualizaram o seu story, né? Então vai mostrar o número de pessoas. Mas não só isso é importante, tá? É claro que isso é importante. Quanto mais gente estiver vendo e acompanhando os seus stories, melhor para o seu negócio. Mas ali do lado tem uma abinha que é das métricas, né? Que é dos gráficos. Aparece um gráficozinho, né? Quando você clicar no número de pessoas, vai aparecer um gráfico que também mostra algumas outras coisas, né, meu amor? O quê? Sim, mostra quando a pessoa voltou o store, né, amor? Exatamente, O que é uma das voltar? coisas mais importantes. É assim, ó. É quando a pessoa está visualizando um story seu e achou algo tão interessante que ela quer ver de novo, né? O story tem 15 segundos, né? Muitas vezes a gente coloca um videozinho ou alguma foto que dura bem pouquinho, então a pessoa volta. Isso pro Instagram é o engajamento. Então o Instagram ele entende que aquele conteúdo é relevante e ele vai mostrar para mais pessoas aquele story. Então como que a gente sobe o número de visualização de stories? Quando tem bastante coisa interessante que as pessoas querem voltar, o que mais que pode ter? Enquetes também que você pode fazer, perguntas, né? Coloca a caixinha de pergunta que a pessoa vai engaixar. Agora tem aqueles elementos que você coloca que é para a pessoa reagir ao store, né? Também você consegue colocar para as pessoas reagirem. Sim, então também tem a questão do compartilhamento, é importante, que você consegue também ver ali no gráficozinho, você consegue ver. Você consegue ver também quantas pessoas visitaram o seu perfil depois de ver aquele story, que é uma das coisas mais importantes, tá, gente? Então, voltando lá. Às vezes uma pessoa que acabou de entrar no seu perfil e ela clicou lá na sua bolinha, olhou o que tem nos stories, ela voltou pro seu perfil, isso é muito importante também, tá? Além disso, as pessoas também olham quando você compartilha, alguém te marcou num story, você compartilhou no seu story, as pessoas clicam para ver o perfil daquela pessoa. Então isso também já é um engajamento. Se você marca alguém e as pessoas clicam para saber quem é, também é já um engajamento. Exatamente. E o que dá para ver de métrica também é a questão de começaram a seguir depois de ver aquele story. Então tudo isso, gente, tá lá na abinha de story. Quando você clicar lá nas bolinhas, vai ter a opção de ver os gráficos, tá? Quando você vê os gráficozinhos ali, vai ter um monte de coisa interessante para você dar uma olhada.
Eu sempre olho, né, meu amor? Sim, ele adora olhar os números, adora muito. E aposto que tem muita gente que pensou agora, meu Deus, tem tudo isso que eu posso ver nos stories. Tem. Por Tem. incrível que pareça, tem. E tem mais nas postagens de feed que a gente vai falar agora. Sim. Então, nas postagens de feed, né? Quais são as postagens de feed que a gente chama? São os vídeos de mais de 1 minuto, que não são os Reels, tá, gente? Então, ainda existe uma diferença entre os vídeos de Reels, que são os menos de 1 minuto, e os vídeos normais, que são os mais de 1 minuto. Qual que é essa diferença? É exatamente as métricas, tá? Porque nas métricas de vídeo, assim como as postagens normais, tem um monte de coisa pra gente verificar lá. Não só curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos. Também tem várias outras opções, né? Lá na postagem ou no vídeo, você vai clicar em Insights, né? Tá lá na sua postagem, vai ter os Insights e tem um monte de coisa pra ver, né, meu amor? Sim, tem também contas alcançadas, tem também visitas ao perfil, pessoas que começaram a seguir por conta daquela postagem, né? Sim, então são várias coisas que são muito importantes para a gente entender o que está dando certo ou não, tá? Então, contas alcançadas é por quê? Porque o conteúdo foi relevante, muita gente ficou um tempo ali naquele conteúdo, leu o que você escreveu ou assistiu bastante o vídeo, né? Então vai aumentar o número de pessoas que estão vendo. Mas mais do que isso, existe também as duas outras coisas, que são a questão de visitas ao perfil e também começaram a seguir. Isso mostra que as pessoas elas acharam tanto interessante aquilo que elas vão até seu perfil ver outras coisas. Ou, né, se a pessoa não te conhece, ela vai até o seu perfil e começa a seguir. Então tudo isso é contabilizado nessa questão da postagem e do vídeo com mais de 1 minuto. Exatamente. E lembrando aquela questão que a gente fala nos conteúdos anteriores sobre lembrança de marca, né? A partir do momento que você está tendo várias visualizações do seu conteúdo, né? O Instagram, o que ele faz? Ele entrega cada vez para mais pessoas, porque ele detecta que seu conteúdo é relevante, né? Para aquele grupo, para aquelas tribo pessoas... ali. Aquela tribo que tem interesses em comum. Então ele vai entregando para pessoas que têm os mesmos interesses. Isso vai fazendo com que mais pessoas, né, enxerguem, olhem ali a sua marca. Sim, e mais do que isso, quando o conteúdo é muito bom mesmo, ele aparece até na aba explorar do Instagram, tá? Que aí é quando a pessoa ela clica ali na lupinha ali embaixo e ela consegue ver um monte de conteúdo ali e a sua vai aparecer ali no meio. Ou seja, ali você sabe que você realmente conseguiu atingir muita gente. Porque aí ela começa a sair dos seus próprios seguidores e outras pessoas começam a ver a sua postagem também, tá? Então isso é muito importante para conseguir novos seguidores, né? E vamos lá, falando um pouquinho sobre o Reels. O Reels, ele é uma postagem que ela chega muito longe, gente. Ela tem o maior número de visualização de todos os tipos de postagem. Sim, vai além ali do número de seus seguidores. Ele consegue atingir até pessoas que não te seguem, né? Sim. Esse é o tipo de conteúdo que a gente chama de conteúdo de atração, que é bom para ajudar as pessoas a seguirem você. Sim, mas tem uma questão. O Reels, você não consegue ver muitas métricas, como a gente já falou aqui, né? Ele não fornece muitas métricas só se você fazer um anúncio desse Reels. Aí você consegue segmentar certinho para onde você quer levar, quais pessoas você quer que assistam aquele vídeo, né? Já assim, publicação orgânica, normal, sem pagar, você não consegue. Exatamente. E quando a gente fala de anúncio, a gente nunca indica fazer anúncios diretamente ali dentro do Instagram, né? Porque tem a opção, os melhores anúncios eles são feitos lá dentro do Facebook, lá dentro do gerenciador de anúncios, que é o tipo de assunto que a gente fala no nosso curso, né, meu amor? Sim, onde a gente ajuda a dobrar o faturamento dos negócios. Então a gente faz... Através dos vídeos nas redes sociais. Exatamente. Então a gente faz toda essa ajuda aí, tanto de fazer os vídeos, ajuda com a rede social e também nessa geração de novos seguidores e de novas vendas. Sim, exatamente. Voltando ao Reels, já que a gente não consegue ver muitas métricas no Reels, quais são as métricas que a gente consegue ver no Reels? A gente consegue ver as curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos. É bem limitado, tá? Mas por ali você já consegue ver muita coisa. Se o seu conteúdo ele for muito compartilhado, e nesse caso das 4 métricas, na minha opinião, o compartilhamento é o melhor, então ele é um conteúdo relevante, tá? Então, quando o seu conteúdo ele está sendo mostrado para mais pessoas, isso quer dizer que essa pessoa ela viu, gostou e ela está
compartilhando, convidando outras pessoas a verem o seu conteúdo, tá? Sim. Então é oportunidade legal também para conseguir novos seguidores e até clientes, né? Sim, exatamente. E tem que cuidar muito com essa questão do Reels, principalmente se você for publicar orgânico, né, sem pagar, cuidar como você vai fazer esse vídeo. Pense muito bem no seu cliente ideal, pense muito bem no seu negócio, porque precisa conectar com o seu negócio. Ele vai para as pessoas, não só quem já te segue, que é ok, mas vai para pessoas aleatórias, né? Que às vezes não é o seu público-alvo, não é aquele cliente ideal que você quer atingir. Então tem que cuidar a forma, o seu roteiro, a estratégia do seu vídeo. Por quê? Porque aí você vai começar a trazer pessoas que não é do seu interesse, que não só vai fazer volume, né? E não vai te trazer dinheiro. Então tem que cuidar com isso. Exatamente. Por que a gente fala isso? Mas aí muita gente vai pensar, mas aí já é mais um seguidor. Não, gente. Essa questão do algoritmo do Instagram, ele começa a bagunçar, tá? Por quê? Vou te explicar. Então, digamos que eu venda, eu sou um açougue, né? E aí eu tô em um monte de pessoas que me seguem que comem carne, né, e tudo mais. E aí de repente eu faço um vídeo nada a ver com o meu assunto e aí atrai uma pessoa que é vegetariana. Então depois, quando eu for compartilhar mais coisa, ele vai entender que as pessoas que são vegetarianas são o meu público ideal. Então ele começa a mostrar o meu conteúdo para os vegetarianos também e não vai conectar, gente. Então essa é a questão muito importante de estar sempre alinhado o seu produto, o seu negócio e o seu conteúdo, tá? E uma outra métrica que a gente pode acompanhar, e essa também, na minha opinião, é muito importante, é a questão da métrica do perfil. Como faz para você achar esses insights, né? Essa parte aí das métricas do perfil. Primeiramente, você tem que ter uma conta profissional. E como faz para ter uma conta profissional? Bom, lá no YouTube você pode achar vários vídeos falando sobre isso. É uma coisa bem simples, a gente não vai explicar agora. Sim. Mas caso você queira, manda no nosso inbox do Instagram que a gente explica direitinho como é que faz, tá? Exatamente. Mas o que a gente tem ali no nosso perfil? A gente tem uma parte que chama Insights. Pode ser que no Android tenha um nome diferente, tá? Mas no iOS é Insights. Você clica ali e aí quando você vê em contas alcançadas, né? Tem uma abinha ali de contas alcançadas. O que você pode ver, meu amor? Você pode ver o público que você atingiu, ou seja, você consegue ver as cidades, né? De quais cidades estão te acompanhando, né? País, Exatamente. idade, né? São dados bem interessantes aí para você ver se encaixa ali com a sua persona, né? Exatamente. Então é muito importante para você conseguir ver se você está acertando. Sim, né? sim, porque tem até para você saber se são mais homens ou mais mulheres, que também tem negócios aí que isso acaba interferindo. Então, Exatamente. dá pra ver. E também você consegue ver quais são os números de pessoas que já te seguem e os que não te seguem que estão recebendo as suas postagens, tá? Então isso também é bem legal. Por quê? Porque se o seu objetivo é trazer mais seguidores de fora, não é só as pessoas que já te seguem que tem que receber as suas postagens, certo? Exatamente. O que mais que a gente pode ter ali no... A gente consegue ver as postagens mais relevantes por período. Tem ali para você colocar a data de 7 dias, 30 dias, ou até você colocar assim no calendário quantos dias você quer visualizar. E ali ele te dá exatamente daquele período quais são as postagens que foram melhores, né? Exatamente. Então, é como se fosse um resumão de tudo que você já fez, né? Para você verificar o que deu mais certo. Então, essa parte é muito importante. Qual que foi o assunto que eu usei que trouxe mais curtida? Qual que é o assunto que eu usei que trouxe mais seguidores? Então, tudo isso você consegue ver nessas abinhas aí. É só dar uma fuçadinha, Sim. gente. Tem muita coisa, outras coisas ali, tá? É, não só isso. Sim. Lembrando que o assunto que ele tá falando para você visualizar, pense que esse assunto tem que ser ligado ao seu negócio. Se o negócio ali, se a postagem mais relevante for uma postagem aleatória, que você pegou uma trend, algo que tá em alta e só copiou e não tem nada a ver com o seu negócio, não vai adiantar. Esquece isso aí. Exatamente. Então é muito importante estar alinhado o conteúdo com o seu negócio, tá? Uma outra coisa que dá pra ver ali nessa aba, né, quando a gente fala de contas alcançadas, dá pra ver também o número de impressões. E o que são essas impressões? São quantas vezes o seu conteúdo ele foi visto, tá? Então é um número bem grande, você vai até se surpreender, né? Todos os conteúdos eles foram vistos e ali aparece um número
gigante ali. Sim, Né? exatamente. Outra coisa que dá pra você ver são as pessoas que visitaram o seu perfil, né? Exatamente. Essa parte é tão importante, gente, porque assim, ó, essa parte mostra o quanto está sendo relevante todo o seu conteúdo e quanto está trazendo de gente para ver outras coisas. Então, depois o que acontece quando as pessoas entram no perfil? Fora elas passarem por todos os conteúdos, passarem também pelos destaques muitas vezes, o que acontece no final, meu amor? Elas entram no site, né? Ali no seu perfil tem uma opção ali perto da biografia para você colocar o URL do seu site, o link do seu site. Geralmente a gente fala link da bio. Então eles entram lá para ver se como é que é, se teu negócio existe mesmo, por isso que é importante ter um site. Outra coisa legal é que você já deve ter visto ou você já usa aí no seu negócio, são links personalizáveis. São links onde você consegue colocar vários links dentro de um só. Então você consegue otimizar e deixar mais prático ali o link da bio do seu perfil. A pessoa não entra e depois entra só num site e vai procurando o que ela quer. Não, você deixa tudo ali mais mastigado para ela, isso é interessante. Você pode colocar, você já deve ter visto, né, no seu negócio, você pode colocar ali o link do WhatsApp, né, o link de uma outra rede que você faz conteúdo também, pode ser YouTube, enfim, outras redes. E pode ser portfólio do seu produto, aí você pode colocar nesse Localização é legal também de colocar. Localização é bom. Do Waze, né? Como é que chega através do Waze, como é que chega através do Google Maps. A gente tem que sempre tentar facilitar a vida do nosso cliente. Gente, quanto mais ele tiver que clicar para ver alguma informação, menos ele vai chegar a comprar de você. Tá? Então a gente tem que facilitar tudo. Deixa ali no link o WhatsApp disponível. Deixa o seu site também, porque as pessoas elas gostam de ver o site, nem que seja para saber se a empresa é real mesmo. Tá? Então você tem que colocar ali tudo que você achar que vai ajudar o seu cliente, tá? Se coloca no lugar dele, tá? Tudo que ele estiver procurando, você já coloca ali na cara dele, para ele não ter que procurar mais, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente adora ajudar. Precisar de alguma coisa, comenta. Compartilha aí com seus amigos para eles também saberem sobre as métricas que eles precisam ver no Instagram. E se tiver alguma opinião também pode colocar, beleza? Brigadão aí e até a próxima.